Boa tarde, pessoal. Essa sessão vai ser gravada. Tem mais gente para entrar, mas a gente vai iniciar agora para respeitar o horário. Para quem quiser depois, a gente vai, quem precisar, na verdade, acessar esse material, a gente vai mandar por e-mail para vocês o material e a gravação do vídeo também. O assunto de hoje são os planos de licenciamento do Google Workspace. Essa sessão faz parte do programa chamado Workspace na Prática. A gente começou na semana passada com um overview do Workspace como um todo, e hoje a gente vai falar de um assunto bem específico, que são os planos de licenciamento. Inclusive, surgiram algumas dúvidas na sessão passada que a gente vai cobrir hoje. E depois a gente segue tendo uma sessão semanal, sempre sobre uma das funcionalidades, features ou ferramentas do Google Workspace. O apresentador de hoje é o Jonatas, que está aqui com a gente, ele é arquiteto do Google Workspace. Eu sou o Vitor, sou gerente de marketing aqui da Key Network. A Key é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. Nós temos aí mais de 1.000 projetos de sucesso implementados no Google Cloud, seja com o Google Workspace ou na própria infraestrutura do Google Cloud. E aí tem alguns logotipos de alguns dos nossos clientes em diversos segmentos, tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros. Nós temos um portfólio completo de soluções e serviços cloud em produtividade e segurança, que é o tema do Workspace, e também em modernização de infra e inteligência de dados, que seriam temas do Google Cloud, ou GCP, né? Como muita gente conhece o GCP. A gente tem uma outra série que está acontecendo às terças-feiras, que chama-se Desvendando o Google Cloud, que é só sobre a parte de infra e inteligência de dados. Vou até deixar aqui o link com vocês, caso alguém tenha interesse em participar dessa outra série também. Basta se inscrever nesse outro link aqui. Então, acho que eu vou passar agora para o Jonatas. Jonatas, está na área aí? Estou aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu passar para você o compartilhamento. Tá aparecendo minha tela aí, né, Vitor? Está um pouquinho embaixo da voz. Tá ouvindo? Tá me ouvindo bem? Melhor agora um pouco. Beleza. Então, boa tarde novamente, pessoal. Eu sou o Jonatas, sou arquiteto de soluções aqui da Key Network. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as versões, né, as SKUs, os licenciamentos que o Workspace tem dentro, né, do Google aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre esses pontos. Então, recentemente, né, para quem não sabe, para quem ainda não sabe, ou para quem já sabe, né, o Google mudou aí o nome, né, da família G Suite, agora se chama Google Workspace, né, então mudança de nome aí, mas basicamente as ferramentas são as mesmas. Deixa eu colocar aqui o laser. Então, família G Suite, né, antigamente tinha o G Suite Basic, o G Suite Business e o G Suite Enterprise. Então, ele mudou aqui para outras duas categorias, né? Então, dentro das duas categorias, a gente tem outros SKUs, né? Licenciamentos. Então, dentro da família Business, agora a gente tem o Business Starter, Business Standard e o Business Plus. E na versão Enterprise, né? A gente tem aí a versão Enterprise Essentials, o Standard e o Plus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Dentro do Google, né? Só um ponto, a gente consegue fazer licenciamentos mixados, né? Então, SKUs diferenciados, né? Que a gente fala. Então, dentro da mesma família business, né, a gente recomenda
seja até 300 usuários, né? Se uma empresa tiver mais de 300 usuários, é recomendado, tá? A versão Enterprise. Então, Workspace Enterprise. O mix entre as famílias, né? Entre Business e Enterprise. Isso a gente a gente só consegue se a Google aprovar, né? Por padrão, a gente não consegue. Então, casos especiais, a Google consegue fornecer isso. Mas, por padrão, a gente não consegue. Nós, QI, né? Não conseguimos fazer esse mix por padrão. Então, casos específicos, a Google, a gente precisa ter uma aprovação, né, da própria Google para fazer esse mix de licenciamento entre famílias diferentes, tá? Dentro de uma mesma família, né, pode ser qualquer um dos mix. Então, dentro por exemplo, do Business, você consegue ter o Business Starter e o Business Standard, o Business Starter e o Business Plus. Então, dentro da mesma família, você consegue ter esse mix, tá? Então, tá aqui o exemplo, né? Se o cliente é 100% da família Business, né, pode ter 80 Business Starters e 5 Business Standard, mais uma Business Plus, por exemplo. Né? E a mesma coisa na Enterprise. Então, só esse ponto de atenção aí para vocês. Falar aqui um pouquinho, né, sobre o que tem em cada licenciamento, né? Então, aqui embaixo a gente tem aqui em cima as versões Business, né? Business Starter, Business Standard e Business Plus. Embaixo as versões Enterprise, né? Qual a diferenciação entre eles, né? No Business Starter, ele é bem parecido para quem tinha o G Suite Basic, tá? Então, segue as mesmas premissas. Então, agenda, chat, meet, currents, o armazenamento é 30 GB por usuário, tá? Então, tem toda a parte de colaboração, comunicação aqui. E a parte de administração, né? Então, aqui essa versão permite, né, as empresas iniciar na nuvem com e-mail corporativo e colaboração. Então, essa é a versão básica aí, né? Como se fosse a básica, o G Suite Basic antigo, né? Na versão Business Standard, né? A gente já tem o que de diferenciação, né? Para o Business Starter. A gente começa a ter a parte de o drive compartilhado, né? E um espaço maior de armazenamento. Então, aqui a gente já consegue ter também, a partir dessa versão, a gente tem a gravação, né? Também, essa gravação de reuniões. Então, a partir do Business Standard, já tem a gravação, tá? Além disso, a gente tem o Cloud Search, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, que é a parte de pesquisa geral em todos os serviços do Google, né? E o armazenamento, né? A gente tem 2 teras por usuário nessa versão, além do armazenamento compartilhado. Esses 2 teras vira, por exemplo, se cada usuário tiver, se sua empresa tem 10 contas e você está nessa versão, né? Você tem um armazenamento compartilhado aí de 20 teras por usuário. Então, ele é um armazenamento compartilhado, né? Por exemplo, se um usuário está utilizando 500 megas e outro já está utilizando 2 teras, né? As pessoas que têm 2 teras conseguem pegar um espaço que está sobrando de outras contas, né? A gente fala que é o armazenamento pool, né? O armazenamento compartilhado entre as contas. E o que é diferente da versão Standard para o Plus, né? No Plus a gente tem... a gente consegue ter 250 pessoas, né, numa sala de reunião. Além disso, tem o armazenamento maior, né, 5 teras por usuário. E, além disso, a gente já garante outros pontos de segurança, né? A gente tem o Google Vault, o gerenciamento de endpoints avançado, né? E o básico de DLP ali também. Então, né, tem aqui as questões de segurança já nessa versão, principalmente o Vault, que é um ponto forte dessa versão, né? Passando disso, né, mais de 300 usuários, a gente recomenda já a versão Enterprise. Então, na versão Enterprise, o que a gente tem, né? A gente ganha a questão ali principalmente de streaming, né, já a partir dessa versão. O armazenamento aqui é ilimitado, tá? Então, não tem mais espaço. Então, é limitado ali o armazenamento entre as contas. E nessa versão a gente tem o quê? Já tem o DLP, né? Data Loss Prevention. Então, a gente garante, além dessas funcionalidades, né? Então, tem o mais aqui. Então, além do Vault, você ganha a parte da LP ali, a proteção de dados. E no Enterprise Plus, a gente tem outras funcionalidades, né? Além de 250 usuários por salas, tem o AppSheet Pro, as planilhas conectadas, né, com BigQuery, etc.
Tem outras funcionalidades de segurança, né? Segurança e compliance aqui, com a criptografia S-MIME, Cloud Search, WebSheet, né? Regiões de dados, onde você consegue guardar seus dados, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre mais para frente aqui. Então, o que a gente tem, né? Na parte de controle de segurança e compliance, né? Avançada aqui nas versões, né? Um pacote seguro aqui, confiável. Então, o Google ele já fornece bastante questões de segurança, né? Desde a versão G Suite Start, a gente já consegue ativar várias features de segurança ali, tanto para o usuário quanto para o seu e-mail, para a colaboração, né? A parte de Drive ali também. A versão, aqui tem um ponto, né? Isso aqui está exclusivo no Enterprise Plus, no caso, né? Então, aumente a segurança do e-mail com a sandbox de segurança, né? O que seria esse sandbox de segurança? Então, o Google, nessa versão Enterprise, ele fornece sandbox, que é o quê? Antes de quando você recebe e-mails, né, com anexos, ele faz uma varredura, uma pré-varredura desses e-mails, desses anexos, né? Então, ele ajuda a fornecer aqui a cobertura contra o malware, né? Detecta a presença de malware em anexos. Então, ele executa esses anexos em um ambiente separado aqui, privado. Então, ele faz uma pré-visualização das informações ali, uma pré-checagem para garantir que aquele anexo é seguro, né? Mesma coisa aqui para a parte de criptografias, né? Na versão Enterprise aqui a gente ganha a criptografia S-MIME. É uma segurança adicional de entrega de mensagem, né? Então, ele criptografa e descriptografa as informações ali com chaves públicas e privadas entre os ambientes. Então, nos dois ambientes, né? Tanto você quanto o recebedor precisa ter essa chave de troca de informações, tá? Não adianta, por exemplo, só você ter e o outro cliente não ter essa criptografia, né? Então, uma segurança adicional, caso você precise disso, né? A gente tem aqui os drives compartilhados, né? A partir da Business Standard, a gente já tem os drives compartilhados. Então, não sei se vocês já tiveram esse problema, por exemplo, o pessoal que utiliza o G Suite e o que não utiliza. Quando o usuário sai da empresa, se você não fizer a transferência, as informações e você exclui esse usuário, a informação também é excluída, né? Com drive compartilhado isso não acontece, por exemplo. Né? Você consegue ali criar um file server por setores, né? A gente fala, como se fosse um file server. Né? Você pode criar ali equipe de vendas, equipe de marketing, então dar compartilhamento adequado para cada usuário, restringir quem pode ter acesso àquela pasta, né, de setor, por exemplo, permitir que as pessoas, somente pessoas internas possam acessar aqueles documentos. Alguém quer falar? Você ia falar alguma coisa, Victor? Acho que não, né? Ah, tá. Tem que tinha aberto o microfone alguém. Então, tem mais níveis de segurança, né? Níveis de compartilhamento adicionais aqui nos drives compartilhados, né? A parte também de segurança, né? A gente ganha auditorias do Google Drive ali, né? A gente consegue ter relatórios, auditorias das informações, então você consegue visualizar se aquele documento foi compartilhado com tal pessoa, se ele foi, com quais pessoas ele foi compartilhado, quem compartilhou, qual documento, se ele é uma planilha, se ele é em PDF, então você tem todo o log de auditoria dos drives também, né? Então, esse é um ponto importante aí de auditoria de compartilhamento de informações ali, que é bem importante também. Além disso, você consegue criar alertas, né? Então, dependendo do tipo de documento que você tem, você quer saber, receber uma informação, se aquele documento que era proibido ser compartilhado para fora, você consegue criar um alerta dentro do painel para receber um alerta falando, opa, esse documento não deveria ter sido compartilhado. Então, consigo visualizar pela auditoria ali do Drive. A preservação de dados legais, né? Então, esse é um ponto bem importante aí principalmente para LGPD, né? Então, a retenção de informações. Então, com o Google Vault, né? Com o Google Vault você consegue criar essas retenções, auditorias das informações, né? Então, você consegue ter retenções das informações de e-mail, de todos os documentos criados dentro do Drive, né? Planilhas, apresentações, docs, tanto faz, né? Todos os documentos criados ali dentro do Drive, você tem a retenção e auditoria das informações. Além disso, a gente tem as retenções das informações, por exemplo, de chats conversados ali, né? No antigo Hangouts, no caso, né? No chat ali do Google.
Então, toda informação que você conversa ali no chat do Google, também você tem a retenção dessas informações, né? Então, tudo isso a gente tem a auditoria, a gente consegue, por exemplo, se o usuário excluir alguma informação por querer ou sem querer, né? Pesquisar, auditar e até exportar esses dados, né? Exportar e importar novamente esses dados para a caixa, por exemplo. Então, o Google Vote é uma das ferramentas mais poderosas aí do Workspace, né? Aqui, né? Então, recuperar as informações valiosas, né? Mesmo de contas suspensas aqui. Então, é uma forma inteligente aqui de coletar os dados, né? Por departamento, por litígio, por jurídico, né? Então, a gente consegue fazer essas auditorias e exportar e importar novamente esses dados, né? É um ponto importante, né? Desde que você ative o Google Vote, as informações são retidas para sempre. Se a conta estiver ativa ou suspensa lá, ele está fazendo essa retenção das informações, tá? Você ativou o Google Vote, por exemplo, você tem informações na sua conta chutar aqui, desde 2010, todas as informações desde 2010 está guardado dentro do Vote, tá? Então, mesmo que você exclua alguma informação aí por querer ou sem querer, você teria essa auditoria das informações dentro do Google Vote. Bom, só um minuto. Ô, Jonathan, só confirmando, no Volt também tem a opção de colocar uma data máxima de retenção das informações também, né? Porque, em alguns casos, a empresa é obrigada a não guardar algumas informações após X anos, né? Perfeito, Vitor. A gente tem casos, né, que as empresas querem guardar os dados para sempre dos funcionários, né? Ou então tem casos específicos que eu preciso guardar aqueles dados por somente um período específico, né? Só 1 ano, 2 anos, então a gente consegue criar regras personalizadas, né? Então, por exemplo, todos os usuários da minha organização eu quero guardar para sempre, mas o pessoal do financeiro, do faturamento, eu quero que guarde somente por 1 ano. Então, eu consigo configurar esse período de retenção personalizado, tá? Isso que o Vitor comentou é bem importante também. Então, é bem personalizado ali a guarda das informações. Falar aqui um pouco sobre a parte da DLP, né? Então, a DLP, que é bem legal aí, tá a partir do Enterprise, né? Enterprise Standard e Plus. Então, ele ajuda, né, na prevenção de perda de dados aí. Então, o Google já fornece vários detectores, né, de informações ali. Por exemplo, cartão de crédito, CPF do Brasil, e tantas outras informações importantes que você consegue cadastrar e já está pré-cadastrado ali, né? Toda hora o Google, a gente entra ali, a gente que é administrador ali, basicamente, a gente entra ali para visualizar e toda semana o Google já inclui várias detectores pré-configurados, né, pré-definidos ali. Então, é bem legal. Mesmo assim, caso não tenha ali o que você precisa já pré-configurado, você consegue criar através de regex ou alguma outra informação. Então, o DLP, né, ele previne, né, essa troca de informação indevida, né? Então, imagine que você tem um documento dentro do seu Drive com CPFs de cliente e você faz uma regra lá que você não quer que seja compartilhado fora do seu domínio, né? Então, você consegue criar para ele bloquear ou alertar o usuário, então, dependendo do tipo de regra que você quer criar na DLP, né? Bloquear o compartilhamento para fora do seu domínio. Então, é bem legal aqui. E tudo isso é gerado um relatório, né? Você consegue visualizar, acompanhar, receber os reportes, né, desse incidente de prevenção aqui. A gente consegue também ter a região dos dados, né? Dependendo de se você tem usuários que precisam cumprir regras ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, a partir do Enterprise Plus, você tem essa flexibilidade, né? Eu quero colocar meus dados na região europeia. Ou então, eu preciso cumprir um regulamento dos Estados Unidos, então eu coloco meus dados de alguns usuários dentro dos Estados Unidos. Então, também tem essa questão aqui. Falar aqui sobre o gerenciamento de endpoints, né? Então, a gente tem esse ponto bem legal aqui também, que é o acesso baseado em contexto, né? Então, disponível aqui na versão Enterprise. Então, nessa versão aqui, né, a gente tem esse... O que é esse acesso baseado em contexto, né? Você conseguir criar políticas de acesso aos serviços do Workspace
baseado em políticas por exemplo, de IP. Por exemplo, o seu usuário só pode acessar o serviço do Workspace se estiver dentro do meu range de IP da empresa. Se ele estiver fora, ele não vai acessar, ele recebe uma mensagem, uma tela, né? Então, por exemplo, eu consigo criar uma tela de bloqueio, falando, ó, você não tem acesso porque você não está no range de IP da empresa, algo do tipo, né? Então, se os usuários estiverem dentro da minha rede, ele acessa as informações, se estiver fora, ele recebe uma mensagem de bloqueio, né? Então, é bem legal conseguir criar vários tipos de política ali se o dispositivo está criptografado, por exemplo, né? Se for um mobile, por sistemas operacionais, então ele só pode acessar se for Windows ou se for Linux. Então, se ele tentar acessar de outro sistema operacional, ele também é bloqueado. Então, você consegue fazer várias políticas ali de acesso baseado em contexto, né? Então, acessar o Drive somente na empresa. Se ele tentar acessar o e-mail, ele toma um bloco. Então, várias políticas aí. E isso evita aí o acesso por VPN também, né? Você mitiga esse acesso, né? A gente tem também a segurança aprimorada de desktop, né? Então, a gente consegue, por exemplo, criar políticas de gerenciamento de endpoints para Windows 10, né? Isso é bem legal. Então, agora, o Google atualizou recentemente que nas máquinas Windows 10, a gente consegue logar com a mesma conta do Workspace, por exemplo. Então, isso é bem legal. Tem uma tela aqui. Em vez de você logar com uma conta do AD, uma conta local, né? O usuário logaria com a conta do Google Workspace. Então, isso também é bem legal. A gente consegue criar algumas políticas ali para Windows 10, como o BitLocker, por exemplo, né? Ativar o BitLocker no HD e etc., né? Em discos removíveis. Configurar o update do Windows 10. Então, a gente tem algumas configurações bem legais ali para o Windows 10, agora dentro do gerenciamento de endpoints do Workspace, tá? Tem também o gerenciamento de OS, né, da empresa. Então, esse é um ponto bem legal também. A gente consegue gerenciar ali aplicativos, né, que serão instalados, bloquear aplicativos que serão instalados no iOS, né, controlar ali uma gama de aplicativos, né, e incluir políticas de senha, de bloqueio, se ele pode acessar o Apple Store. Você consegue criar um Apple Store específico, né, com os aplicativos da empresa. Então, tem várias funcionalidades bem legais ali para gerenciamento de endpoints para iOS também. A gente tem também a questão do LDAP seguro, né? Então, o LDAP seguro, o que é esse LDAP seguro, né? Controle de gerenciamento avançado aqui. O LDAP seguro é como se você utilizasse o Workspace, né? Como o seu LDAP primário, né? Um gerenciamento de diretório. Então, o Google fornece vários aplicativos que a gente consegue adicionar ali. Por exemplo, o Trello, ou um Trello, que é bastante utilizado, né? Então, por exemplo, você cadastra o aplicativo Trello, os usuários não precisariam criar uma conta específica para o Trello. O próprio Workspace já faria isso para você, e você gerencia, já cria a senha para o usuário, já disponibiliza para ele, né? Então, é como se você utilizar o Workspace como um LDAP, né? É bem legal essa funcionalidade também. Falar aqui sobre videoconferência, né? Também. Então, a gente tem a gravação, né, das videoconferências aí, essa que a gente está utilizando hoje, né? A partir do Business Standard, a gente já tem essa gravação, né? Então, gravar as reuniões com segurança, compartilhar as informações no Google Drive, compartilhar os arquivos, né, também. A gente tem a transmissão ao vivo, né? Então, por padrão, hoje, o máximo que a gente consegue colocar na versão Enterprise, né, Plus, é 250 usuários na mesma tela. Então, ligando a câmera, falando no mesmo ambiente, aqui é 250 pessoas. Mas se você tiver caso aí que você precisa divulgar para mais pessoas, a gente consegue fazer uma transmissão para a empresa, né? Então, a pessoa vai acessar e vai ter acesso a essa vídeo que a gente está fazendo, mas ele não teria interação, né, no caso. Não teria conseguir abrir a câmera, falar pelo microfone. Então, tem essa transmissão ao vivo aqui, que já ajudaria nesses casos, né? E também é possível fazer a gravação, né, dos streamings aí, que é bem legal.
A gente tem também a parte agora de gerenciamento, né? De conferências, colocar ali quem pode compartilhar a tela, quem pode falar no chat. Então, agora a gente tem outras funcionalidades bem legais que o Google está integrando aí recentemente no Google Meet. Falando sobre a gestão avançada, né, de ferramenta de segurança aqui do Meet, né? Dentro do painel, a gente consegue ter uma visualização bem legal ali da vídeo, né? Então, a gente tem os códigos da vídeo, a gente consegue acompanhar quantas pessoas acessaram, quantas pessoas começaram a apresentar a tela, então ele mostra que a partir do minuto X a pessoa começou a apresentar a tela. No minuto Y a pessoa abriu o microfone, então isso a gente tem toda a visibilidade das informações ali. Consegue visualizar como estava a conexão dos usuários, então ele mostra aqui, ó, perda de pacotes, congestionamento, visualizar as estatísticas do CPU, né, se ele estava puxando muito ali. Então, a gente consegue ter uma visibilidade das informações ali também da videoconferência. Então, tem toda a proteção também, né, da videoconferência aí, construída na infraestrutura do Google, né? Vocês acessarem, não precisarem instalar nada, né? Se for pelo navegador, né? Então, apenas clicando no link, todo mundo já tem acesso ali, só permitindo a câmera e vídeo, ele já acessa a videoconferência, né? Sem necessidade de ficar instalando nada. Então, tudo através da web, né? Claro, quem precisa acessar do celular vai precisar instalar o aplicativo, né? Mas pela web ali, só clicar no link e já era, já acessa, sem complicações, né? Todos os dados são criptografados, né? Rigoroso controle de privacidade ali, de sequestro, reuniões ali com 10 caracteres, né? E não sei se vocês conseguem ouvir, mas toda hora aparece ali a pessoa tentando acessar a vídeo, né? Então, se ele não estava no convite, ele vai precisar solicitar a permissão dentro dessa videoconferência, né? Então, as pessoas que estão no convite ali já acessam direto, né? As pessoas que não estão no convite querem acessar, faz um barulhinho aqui para mim, o Vitor já está ativando aí para as pessoas poderem entrar, né? Então, as pessoas que não fazem parte das videoconferências precisam de autorização e a gente consegue permitir ou não as pessoas de acessarem as videoconferências. Falando aqui sobre a parte de pesquisa, né? Então, a gente tem aqui o Cloud Search, né? Então, o Cloud Search é o que faz a pesquisa geral aí dentro das ferramentas do Workspace, né? Então, você recebeu uma informação, você lembra do que é, mas não sabe onde está, se está no seu e-mail, se tem algum documento, se está no calendário, se está no seu Keep de anotação ali. Então, você faz uma pesquisa, né, dentro do Cloud Search ali, e ele já indexa todas as informações na mesma pesquisa, né? Então, você tem o Google em todas as ferramentas aí do Workspace no único local, né? É bem legal essa informação também, em Cloud Search aí. O ponto importante aqui do Enterprise Plus, né, é a central de segurança, né, tem várias ferramentas ali de segurança adicional, né, tem um painel de segurança, saúde da segurança, né? O que é essa saúde de segurança? Ele faz uma verificação de tudo que está acontecendo no seu painel, ele mostra ali se os seus MX da empresa está configurado certinho, se o SPF, né, toda a parte de autenticação da empresa está configurado no seu domínio, DKIM, DMARC, como que está a política de compartilhamento de documentos, se está permitindo compartilhar os documentos para fora sim ou não. Então, ele faz uma varredura e te informa o que está acontecendo ali e te dá a melhor configuração, né? Se está seguro sim ou não. Além disso, a gente consegue criar painéis de segurança, né? Então, o Google já fornece um painel de segurança na versão Enterprise Plus, né? Para você acompanhar como que está sendo o recebimento e envio das informações, se está recebendo muito phishing, se está recebendo muito spam, quantas informações foram ativas no DLP, né? Se teve informação que foi enviada que não deveria, então ele vai mostrar um alerta para a gente consegue, além disso, além desses desculpa. Isso aqui a gente consegue criar dashboards personalizados, né? Então, o Google já fornece uma gama de dashboards aqui já pré-configurados, mas a gente mesmo consegue criar outros, né? Através da ferramenta de investigação. Então, essa ferramenta de investigação, o quê? É uma das ferramentas mais legais aí também na versão Enterprise. Por exemplo, se algum usuário recebeu um e-mail que não deveria,
o Google já previne bastante, né? Mas pode ser que algum e-mail aí chega bem camuflado e passou um spam. Você consegue fazer a pesquisa nessa ferramenta de investigação e ela vai mostrar todos os e-mails que foram recebidos na caixa de entrada do usuário, né? E através dessa ferramenta de investigação, você consegue tomar ações. Então, você consegue mover essa mensagem para a lixeira, marcar ela como spam, marcar ela como phishing, sem precisar do usuário final. Você comunicar, opa, você recebeu um e-mail que não deveria, não abre esse e-mail, tá? Então, sem necessidade de comunicar o usuário final, acessar remoto, algo do tipo. Então, uma ferramenta bem legal aqui. Mesma, e essa ferramenta de investigação você consegue tomar outras ações. Por exemplo, se você teve algum documento que foi compartilhado e não deveria, você consegue pesquisar as informações dentro da ferramenta de investigação, né? E retirar o compartilhamento, por exemplo, de algum documento do Drive, de um documento, de uma planilha. Então, é bem legal. Isso a gente vai abordar em outros temas aí mais para frente, tá? Mas eu já estou dando um spoiler aqui de como funcionam essas ferramentas aqui. Pessoal, acho que acabei aqui, ô Vitor. Era mais isso que a gente tinha aqui de apresentação, mais um overview, né, de todas as ferramentas que a gente tem aí, principais aqui dentro das versões, né, Enterprise, do Standard. Então, aqui a gente tem um comparativo, né, de versões aqui que a gente vai compartilhar com vocês depois, que tem mais detalhado aqui uma planilha, né, então é bem legal essa, essa planilha de comparativo aqui de versões, o que tem em cada uma, tá? É isso, Vitor. Legal, legal. Tem umas perguntas aqui, está no chat mesmo. A primeira eu já respondi, que era sobre o governo, a gente não está trabalhando com o governo nesse momento. E aí depois vem o Cristiano perguntando no Drive compartilhado se podemos compartilhar com todos os usuários dos demais licenciamentos. Acho que vale colocar aquela tela do comparativo das licenças aí, para explicar isso. Deixa eu pegar aqui. Qual que foi a pergunta, Vitor? Poderia repetir? Se podemos compartilhar com todos os usuários dos demais licenciamentos. Não, pode ser aquela da apresentação mesmo. Ah, tá. Que essa daí é detalhada, muito detalhada, está linkada na apresentação para quem quiser ver todos os detalhes. Né? Essa aí que passou lá. Isso. Porque o Drive compartilhado ele existe a partir da versão Business Standard, certo? E ali, então, se os teus usuários estão na versão Business Standard ou maior, ele tem Drive compartilhado. Só a primeira versão é que não tem Drive compartilhado, que é a Starter. Então, isso, as pessoas, por exemplo, que estão a partir do Business Standard, né, que já tem o Drive compartilhado ali, você consegue compartilhar arquivos com o pessoal do Business Starter, né, mas ele vai ter a opção ali somente de leitura dos documentos, ele não vai conseguir editar nem adicionar novos arquivos ali, tá? Então, o pessoal pode ter até acesso, mas basicamente, ele vai ter de leitura das informações ali, não consegue adicionar, nem excluir, nem fazer nada. Tá? É importante notar que essa tabela aqui ela é cumulativa, né? Então, cada linha que passa, a licença tem tudo que tinha na de cima e mais aquelas funcionalidades que estão na linha. Exato. Esse maisinho que está ali, Business Standard, mais. Aí, mais tudo isso. Aí, na próxima, tem tudo que está acima e mais o que está na linha de baixo. E vocês vão receber essa apresentação, vai ficar mais fácil de entender o que está em cada uma. E vão receber também um link lá mais para o final da apresentação, com um comparativo em planilha, que aí vai detalhado mesmo. E tem aí. Outras perguntas aí? Do próprio Cristiano também, se no Volt ele mantém dados das contas excluídas. Sobre isso, contas excluídas, né? Contas excluídas por padrão, tá? O Workspace, quando você tem o Volt, você consegue fazer auditoria e retenção das informações com contas suspensas ou ativas, né? Se a conta foi excluída, você não tem a auditoria das informações, tá? O que o Google tem para manter essas informações? O Google tem uma licença adicional aí, que é o licenciamento de archiving.
Então, usuários que saíram da empresa, você quer manter os dados. Então, o Google fornece esse licenciamento archiving, você consegue comprar e você teria os dados de retenção dentro do Google Vault, tá? Para esses usuários que saíram da empresa já. Agora, se você excluiu a conta, você não vai ter os dados dentro do Vault. Deixa eu ver aqui também as perguntas. Eu estava mudo aqui. Veio o Giovanni, ele fez um comentário geralmente há 5 anos. Eu não entendi direito, Giovanni, eu quero qual é o teu comentário geralmente há 5 anos. Se era sobre o que o Jonas estava falando antes, é isso? Ele não está ouvindo agora. Não sei se é sobre aquela questão de quanto tempo. Cada empresa vai ter a sua definição interna, né? Isso. De quanto tempo é para armazenar, de que áreas, né? De que grupos, deve ser armazenado por quanto tempo, e aí vai fazer a configuração isso de aí é acordo mais com a na área de definição compliance interna. ali que vai definir, né? Exatamente. Aí vai definir, para a área A, B, C vai ser infinito, para a área D, F, G vai ser tantos anos, e assim por diante, né? Aí o Daniel pergunta se conseguimos fazer transmissão ao vivo para pessoas fora do domínio. Ainda não é possível. O Google até tinha isso antigamente na versão do G Suite, né? E a Google atualizou para o Meet e tá em roadmap, tá? Não tem essa confirmação ainda, mas por enquanto ainda não. A informação oficial hoje, não. Somente interno esse streaming, tá? Mas logo eu acredito que teremos novidades. A auditoria, o João da Servix, a auditoria dos arquivos do Drive funciona apenas no Enterprise? Nessa auditoria é possível configurar o alerta por SMS além do e-mail? A auditoria do Drive, você fala de logs ou você conseguir visualizar ali as informações? Só para ficar claro. Que a gente tem duas, a partir do Business Standard, a gente já tem auditoria ali de logs, né? A gente consegue visualizar ali quem compartilhou e etc. Agora, se você está falando de auditoria, retenção das informações, é a partir do Business Plus, que já tem o Google Vault. Então, tem auditoria de informações de logs, né? Que a partir do Business Standard você já tem. Agora, se você quiser ter auditoria, retenção, e, digamos, entre aspas, o backup ali, é através do Enterprise Plus, do Business Plus com o Google Vault. Aí tem uma outra pergunta do Giovanni, se conseguimos colocar cota de armazenamento por usuário, diferenciando alguns usuários de outros. Não. Ali por padrão, né? Deixa eu voltar aqui na planilha. Então, aqui na partir do Business Standard, todo usuário, aqui começando do básico, né? Do Business Starter, todo usuário tem 30 GB de espaço compartilhado entre e-mail e o Drive. Então, por padrão, todo usuário tem uns 30 GB. Na versão Business Standard, todo usuário tem uns 2 TB de armazenamento por usuário, né, no caso. Mas esses 2 TB, ele se acumula com a quantidade de licenciamento do domínio, né? Então, se a sua conta tiver 10 usuários, você teria 20 teras que você poderia compartilhar entre todas as contas. Então, vai ter usuário ali que vai estar utilizando, sei lá, 10 gigas no máximo. E outro usuário vai estar perto dos 2 teras. Essa pessoa que está perto dos 2 teras consegue pegar armazenamento de outras pessoas. Agora, você determinar, usuário X só pode utilizar 500 megas, isso você não consegue, tá? Por padrão, todo mundo tem 2 teras. Multiplica, né, os 2 teras pelo número de usuários. Exato. Aí esse é o total de armazenamento que tem. Então, na verdade, alguns usuários poderiam ter mais do que 2 teras, né? Sim, perfeito. E vai ser automático. Deixa eu abrir o microfone aqui. Pode só falar. aproveitando. Por exemplo, que nem no caso aqui, nós somos uma universidade. Por padrão, a gente tem uma limitação de 100 teras hoje, para todo mundo. Ela é compartilhada com todo mundo. Então, por isso que daí a gente fez essa pergunta ali. Por exemplo, eu consigo determinar, por exemplo, desses 100 teras, por exemplo, 4 GB para usuário tal, tal e tal, 5 GB para os outros. Entendi. Não consegue. Ainda não consegue, né? Não. Não, tranquilo. Não, é o total mesmo. É o Isso. total mesmo. Não, beleza, era essa a minha dúvida. Legal. Beleza. Aí do João, da Servix, novamente aqui.
No Connected Sheets é possível trabalhar com planilhas acima de 300 mil linhas sem deixar o desktop lento, pois tem colaboradores que estão trabalhando com planilha desse tamanho e o desktop só parou de travar após colocar o SSD e 32 GB de memória. Não sei responder essa, Jonas. Se dá para João, trabalhar. eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso, e aí vou anotar seu e-mail aqui. Você tem o e-mail dele aí, Vitor? Aí eu vou, Tem, depois eu te passo aqui, tá lá no beleza. convite, Eu né? vou Eu dar te uma passo. pesquisada aqui, e até eu vejo internamente aqui com o nosso dev, que utiliza mais essa parte de Connected Sheets aí, para te retornar posteriormente. De cabeça aqui agora eu não lembro. Tá. Mais uma do João. A empresa trabalha 2 anos com o Business Starter. É possível comprar uma licença para a auditoria, deve ser a auditoria do Drive, semelhante quando queremos acrescentar espaço em e-mail. Deixa eu ver aqui. A empresa trabalha 2 anos com o Business Starter. É possível comprar uma licença para a auditoria do Drive, semelhante quando queremos acrescentar espaço do e-mail. Eu acho que o problema é que os outros usuários não vão ter o Volt, né? Ele ainda não vai resolver, né? Se você tiver só um usuário com Volt, esse usuário vai ter Volt, os outros não. Sim, tem isso também. Porque para você fazer auditoria, você precisa do Volt. Então, para auditar, você precisa que sejam usuários que estejam numa licença que possui o Volt. É isso? Sim. Atualmente usa contas Lite de 15 GB, mais Business ilimitado. Como iria funcionar o upgrade para esse novo tipo de licenciamento para encaixar o nosso perfil de uso? Cristiano, eu não sei, na verdade, se você já é cliente da QI. Se você for cliente da QI, na verdade, você precisa só entrar em contato com a gente para o consultor te orientar de como é que seria a melhor forma de fazer o teu upgrade. Isso O que aí. eu sei é que, na verdade, a gente está com condições assim, bem especiais para fazer esse upgrade esse ano ainda. Então, você vai pagar, eventualmente, muito pouca diferença, já vai para o Workspace nas versões novas, e você vai fixar o teu preço também pelo número de anos que você renovar. Então, é bem interessante fazer essa renovação antecipada, esse upgrade, né? Para poder garantir preço e garantir as funcionalidades do Workspace novo, porque o G Suite antigo vai ser descontinuado mesmo. Então, quanto antes você puder fazer isso, é melhor. Caso você não seja ainda cliente da QI, mas tenha interesse em conversar com a gente também, a gente pode te auxiliar enfim, entender qual seria a melhor forma de combinar o licenciamento para você fazer o upgrade do G Suite para o Workspace. E aí, Rodrigo, preciso. Pessoal, minha empresa é da área de educação, nossa restrição é de 300 contas, que é o limite do Business Enterprise. Muda algo quando é utilizado por aluno e funcionários. Rodrigo, a gente não está trabalhando com educação, então, nesse momento, né? Até peço desculpas aí, mas a gente não está trabalhando para a área de educação. Se você já for nosso cliente, por exemplo, já é um cliente de muito tempo nosso, pode também abrir um chamado no suporte para que seja orientado como fazer. Mas, assim, a gente não está vendendo as soluções de governo e educação nesse momento. O Cristiano falou que ele já é cliente, né? Então, é isso aí, Cristiano. Eu posso te direcionar aqui para o teu consultor, ele entra em contato, vou até deixar anotado aqui, para o teu consultor entrar em contato com você sobre quais seriam as possibilidades de upgrade para você, entendeu? E aí ele, entre hoje e amanhã, vai estar entrando alguém em contato com você para te orientar em relação ao upgrade. É o Wellington, né? Então se você já até sabe quem é, mais fácil ainda. Pode falar com ele também, tá bom? Senão a Liliane vai entrar em contato com você para entender assim a tua situação e aí te orientar corretamente. Vou ver se o Wellington propósito já te dá o retorno, tá bom? Acho que é isso, né, pessoal? Vou só compartilhar aqui para a gente finalizar. Vocês têm mais alguma pergunta? Se quiserem fazer ao vivo aí, ou digital, alguma coisa, podem fazer. Vou só compartilhar mais 2 informações aqui no final.
Alguma pergunta a mais? Eu queria convidar vocês para conhecer a nossa jornada de produtividade e segurança, que faz parte do nosso programa de inovação na nuvem. Então, a partir dessa jornada de produtividade e segurança, vocês, tendo interesse em participar, vocês ganham serviços gratuitos aí de mapeamento técnico, análise e orientação, na qual a gente vai orientar vocês como fazer a migração para o Workspace, ou se vocês já estiverem no Workspace ou no G Suite antigo, a gente também vai orientar a questão de upgrades e das possibilidades de combinação de licenças, upgrades, descontos para upgrades, tudo isso. Então, é esse link que eu passei agora. Vocês vão receber essa apresentação também. E a gente vai ter também um evento chamado Futuro do Trabalho com Workspace. Esse evento vai ser na semana que vem. A gente vai ser apresentado pela Valéria, do Google, uma pesquisa que o Google fez sobre trabalho remoto, trabalho híbrido, enfim, as tendências que estão guiando todo o desenvolvimento do Workspace. Esse segundo link que eu passei é para fazer a inscrição no evento Futuro do Trabalho com o Google Workspace. Vai ser feito uma palestra da Valéria Lima, do Google Cloud, e vai ter também a participação do Rafael, do Grupo GR, que é um dos clientes nossos, né, que está trabalhando fortemente aí na parte de... A empresa, o Grupo GR, está trabalhando fortemente na parte de incentivar o trabalho remoto e o trabalho híbrido. Então, vai ser bem bacana esse dia aí. Se vocês puderem participar, basta se inscrever nesse link que eu passei. Acho que é isso, Jonas. Brigadão. Obrigado a participação de todos que ficaram aqui com a gente até agora. E na próxima semana a gente se encontra novamente. A gente vai ter uma sessão específica sobre solução de segurança de e-mail, né? Aí a gente vai começar agora, a partir da semana que vem, começar a falar bastante de segurança. Vai falar de segurança, vai falar de segurança do e-mail, segurança do Drive, vai falar de relatórios, de Google Vault, do DLP também, enfim, tem uma série de assuntos aí da semana que vem em diante, para a gente falar principalmente na área de segurança do Google Workspace. Tá joia? Valeu, Jonatas. Obrigado a participação de todos vocês.